E aí, Roberto, beleza? Cara, eu achei aqui uma aulinha e nesse slide aqui ele fala sobre curva do coletor. Aí tem aqui curva do coletor ou curva de acumulação de espécies, né? É usada para dar uma imagem gráfica se eu capturei as espécies suficientes para eu caracterizar a comunidade, né? Então, toda vez que a gente vai coletar, a gente não tem como saber exatamente quantas espécies tem na área. Então esse é um método matemático que pode mostrar para a gente se existe a probabilidade de eu coletar mais coisas, mais espécies ou não. Então o visual de toda a curva de acumulação é essa aqui. Sempre no eixo X a, você tem as suas unidades amostrais. Nesse caso aqui tem um exemplo de número de parcelas, poderia ser o número de dias amostrais, ou a maneira correta, número de indivíduos coletados, tá? E no eixo Y você tem um número acumulado de espécies, né? É o número de espécies foi acumulado, né? Então você nota que ela nunca vai diminuir porque você está acumulando espécies. Então tem aqui, ó, uma ideia básica. Quando a curva estabiliza, atinge o patamar ou a abscissa, né? Quando atinge a assíntota ou o patamar, o número total de espécies foi atingido e a comparação entre comunidades poderia ser direta. Bom, esquece essa comparação aqui, que é um caso específico, mas quando a curva estabiliza, o número de total de espécies foi atingido. Como é que ela vai estabilizar? Ela está estabilizando aqui em torno de 250 espécies nesse exemplo. Então é como se ela atingisse um platô, ela não subisse mais. Então se ela tem esse comportamento do gráfico, me indica que eu estou chegando próximo à minha suficiência amostral, né? Então lembrando, né? Aqui vai crescendo o número de amostras. Isso aqui em 10 amostras, se eu tivesse feito só 10 amostras, eu teria aqui um comportamento extremamente inclinado da curva, né? Crescente nessa região. Então eu já saberia, poxa, eu tenho que coletar mais. E cada vez que você vai coletando mais, você vai construindo a curva, você vai percebendo que ela vai diminuindo a inclinação até atingir um platô, né? Um patamar ou a chamada assíntota amostral. Aí o cara fala aqui que tem vários problemas com o uso da curva, né? Que é a inspeção visual do patamar. Dependendo da escala da curva, você pode a mesma curva, ela pode ter aparências diferentes. Então essa aqui que a gente estava olhando, você vê que ela a partir de 30 parcelas, né, as espécies começam a ser acumuladas com menor velocidade. Então ela está se estabilizando. Mas essa mesma curva aqui, né, com a mudança de espaçamento, né, você mudando o visual você acaba mudando o visual do gráfico, né? Então você pode ter uma inspeção comprometida pelo aspecto visual do gráfico. Então só verificar visualmente não dá certo, né? E eu vou te mostrar como é que você tira essa dúvida, como é que você faz, já que o visual não é o suficiente, né? Então a proporção entre os eixos pode mudar a aparência das curvas. Também a ordem de entrada das unidades amostrais muda as curvas, né? Nesse caso aqui, ó, você tá vendo que a unidade amostral que ele usou aqui foi o número de indivíduos. Quando ele chegou aqui em torno de 500 indivíduos, você teve um platôzinho, você teve um estacionamento. Então, o jeito que ele colocou os dados, né? O jeito que ele foi coletando e colocando na tabela de análise dele. Ele poderia ter parado aqui, pensando que não, estabilizou minha curva, né? Estabilizou, então não preciso coletar mais nada. Que ele poderia ter cometido um grande erro, né? Porque depois você vê que ela cresce de novo, né? Então tem um método para você trabalhar isso aqui, os dados, para não acontecer isso, que é a gente vai aleatorizar todos os dados da tua coleta, né? Para você realmente ver como é o comportamento da curva do coletor. Então eu vou te passar um esqueminha eu vou te passar um programa, mas basicamente o que eu estava dizendo ali é o seguinte: tu tem aqui uma área e tu vai coletando espécies, né?
Então no primeiro dia tu coleta nenhuma, no segundo dia tu já coleta duas, no terceiro dia tu já pode apareceu mais uma espécie, 3. Lembra que tu tá acumulando, né? Então 3, aí terceiro dia continua 3, aí depois dá um salto, você começa a coletar mais espécies, 9, até que chega um platô de 12, você continua coletando e teoricamente vai estacionar. Se a gente verificar o comportamento disso, né, vai ficar mais ou menos assim a tua curva, né? Vou apagar esse título. Você foi coletando, foi acumulando ao longo dos 12 dias de amostragem aqui, né? Você acumulou 12 espécies, né? Então ficaria uma média de uma espécie por dia. Bom, o que importa aqui é que você chegou bem aqui, que é o ponto que ela estacionou, né? Mas essa apresentação aqui ela não é comum, que ela é a tua apresentação de dados brutos, e a gente já viu que tem uns problemas na interpretação do gráfico e com a ordem que você adiciona as espécies aqui na sua tabela, né, os seus dados na sua planilha. Então a gente tem que aleatorizar isso, né? Então eu vou mostrar para você quando a gente constrói uma tabela, a gente constrói desse jeito aqui, tá? Se atenta nesse cenário aqui que eu criei, tá? Eu vou até apagar esses aqui, que senão fica muito grande o vídeo. Eu tenho aqui o cenário com 4 dias de amostragens, tá? E aqui eu tenho 4 espécies. E isso aqui são os dados que eu obtive durante uma campanha já. Lá, e quando eu vou construir a minha tabela, eu já sabia que tinha 4 espécies. Então vamos lá. No primeiro dia eu só verifiquei 2 espécies, essas duas, tá? Aqui é a abundância, né? Capturei um indivíduo da espécie 1, 2 indivíduos da espécie 2 e assim você vai interpretando. Então no primeiro dia eu tinha 2 espécies, só que no segundo dia eu capturei mais uma espécie, né? Então acumulei o número de espécies para 3. No terceiro dia eu capturei uma espécie nova, então acumulei para 4. Então já no terceiro dia eu já tinha 4 espécies. No quarto dia também continuei com 4 espécies. Essa aqui é a chamada tabela de abundância. Eu tenho uma abundância de cada espécie em cada amostra, em cada dia amostral, tá? Então o que eu faço aqui é que tu vai copiar isso e tu vai jogar nesse programinha aqui, que é um programinha para análise de paleontologia. Ele é até antigo, cara, mas ele é prático, tá? Que é o PEST. Então eu acabei de colar aqui, eu vou selecionar esses dados. Eu vou vir aqui, vem diversity, e eu vou escolher Sample Rarefaction, que é a rarefação das minhas amostras. Aí eu vou logo dizer o que é rarefação. Não se espanta agora não. A rarefação é um método para você aleatorizar teus dados. Então o teu gráfico ele vai ficar um gráfico menos quebrado, ele vai ficar mais amortecido, mais arredondado. Eu vou mostrar como é que vai ficar. Ele fez aqui a minha rarefação, né? Então eu tenho aqui amostras 1, 2, 3, 4, que são os dias, e aqui a riqueza, né? Ele aleatorizou. Aí no primeiro dia a minha aleatorização daria 2.7 espécies, 3.6, até que acumulou em 4 no terceiro e quarto dia. Eu vou copiar isso aqui, vou colar no Excel para você ver como é que fica visualmente, tá? Visualmente ficou mais ele chama smooth, né? Mas você dá uma melhorada no visual do seu gráfico. Caso você não tivesse feito isso, eu vou adicionar mais uma coluna aqui, tá? Eu vou botar aqui o que é que tu observou. Riqueza a gente representa por S, tá? S observada. Então no primeiro dia foram 2 espécies, no segundo dia foram 3, no terceiro e no quarto foram 4 espécies. Aí geralmente a gente representa assim, ó. Olha só como melhora a visualização. Em azul tá como você plotou, como você observou, e em laranja aqui vai estar a maneira aleatorizada, que está fiel aos teus dados,
mas está dando um visual melhor para você interpretar esse gráfico. Vê aqui, ó, eu já estou observando que pela minha curva de coleta eu atingi um patamar, mas como é que eu sei que tem mais ou menos de 4 espécies? Aí vai precisar de um negócio chamado estimador de diversidade, tá? Vamos estimar a diversidade. E aí, cara, são vários, aí já é outro assunto, mas é intimamente relacionado com curva de coletor, porque você pode gerar uma curva adicional com esse estimador. Aí são vários, cara, são vários, tá? Você tem uma linha de estimadoras chamada SHA 1, você tem o SHA 2, você tem o Jackknife 1, Jackknife 2. Todos eles dão ênfase a coisas diferentes na nossa amostragem, né? Esse 1 e 2 seria relacionado às espécies mais raras, né? Espécies que são representadas só por um indivíduo a gente vai chamar de singletons, as de só por 2 indivíduos são chamados de doubletons. Então eles dão pesos diferentes na minha estatística. Vou logo te dizer qual que é mais usado, porque é um ótimo em generalização. É o Jackknife 1, tá? E naquele programinha que eu te mandei, a gente vai conseguir fazer também. Então tá aqui tudo selecionado. Eu vou em Diversity de novo, eu vou escolher aqui, ó, riqueza quadrática, tá? E aqui ele vai me mostrar os estimadores. Ele já faz 3 estimadores diferentes para mim. Então vê só, eu vou copiar isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Vamos apagar isso aqui por agora, não interessa a gente. Mas vamos lá. O Jackknife 1 diz que tu tem 4 espécies. A estimativa é de 4 espécies. E o que foi que tu observou? Que tu também observou 4 espécies. Isso é bom. Isso quer dizer que a tua amostragem deu igual à tua estimativa. Quando isso acontece, isso é perfeito, cara. Isso é muito bom. Porque provavelmente tu amostrou tudo que tu tinha que amostrar. Então foi uma boa amostragem, tá? Se não tivesse dado 4, poderia ter dado, dependendo da abundância que tu observou, esse Jackknife ele poderia ter dado outro valor. Sei lá, ele poderia ter dado 8, poderia ter dado 6. Então o que a gente faria aqui era, vou apagar esse aqui, tá? E eu vou criar aqui a tabela Jackknife. Então o teu Jackknife deu 4, não foi isso? Mas a gente está falando aqui uma expectativa dele ter estimado mais espécies. Pode acontecer, depende desse conjunto de dados. Então eu colocaria aqui 6, né? Então você viu aqui que o meu gráfico ele acabou de incluir, quando eu coloquei 6 aqui, ele incluiu uma bolinha azul aqui no gráfico, anunciando que o meu Jackknife, a minha estimativa de Jackknife estaria aqui, tá? Então você poderia apresentar o gráfico assim. Deixa eu apagar essas. Pronto, isso fica melhor. A linha laranja seria a tua riqueza observada. Vou trocar aqui. Que tu observou na tua coleta. No entanto, o Jackknife 1, tá? Que é o teu estimador, ele mostrou para você que não. Provavelmente você ainda tem mais 2, né? Você tem um Jackknife 6 espécies, você ainda tem 2 espécies a serem amostradas. Isso faz com que você colete mais. Isso é um indicativo para você coletar mais, né? Então, você aí tem você está precisando ainda amostrar pelo menos 2 espécies. Pelo menos. Esse é indicativo. Esse programinha aqui, cara, ele é muito simples. E geralmente poucas pessoas usam ele, mas é um programa básico. É muito bom para você usar assim para resolver o problema rapidamente. Mas tem programas mais completos, né? Então eu uso esse aqui, cara, que é o R, né?
O R é uma linguagem computacional, né? Então aqui eu tenho que criar tabelas e tenho que fazer os cálculos por aqui. Então eu faço cálculos bem mais complexos, mais avançados, que ajudam melhor na interpretação desses dados. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é a saída do cálculo no R de vários cálculos diferentes que ele pode fazer para mim, de vários estimadores diferentes para um conjunto de dados, né? Então isso aqui são os dados aqui num trabalho que eu fiz com o Hugo, e eu já montei aqui o gráfico, mas basicamente é o seguinte: eu montei o gráfico com as minhas amostras, né? Número de amostras, foram 16 dias de amostra, qual foi a minha riqueza observada, tá? Montei com o Jackknife 1, tá? Esses três. Então aquele gráfico ali embaixo, ele foi montado assim, tá vendo? O gráfico foi montado assim. Para esse caso, como eu fiz, eu escolhi mostrar o Jackknife não só o último valor dele, mas eu mostrei como seria o comportamento da curva do estimador em todos os pontos, né? Em todos os pontos da minha coleta, algo que eu não poderia ter feito no PERST, tá? Então eu considero esse método aqui mais legal para mim, muito mais interessante. Então acabo usando isso aqui. Poderia ter deixado só o valor final? Poderia. Será só eu chegar aqui, deixar só o último valor, apagar. Ele ficaria assim, tá? Então basicamente é isso. É a curva de coletor e o estimador de espécies é que vai me dizer se eu estou perto da suficiência amostral. Se a curva, aqui a curva está acumulando, a minha curva está acumulando, está próximo de acumular, está começando a acumular aqui em 16, está me mostrando que eu preciso coletar ainda mais. Pelo contrário, o estimador ele pode diminuir, mas a curva de acumulação não, ó. Bem aqui, ó, eu tinha o máximo de estimativa, tá? Só que aí ela reduziu por quê? Porque meus dados vão sendo refinados, eu vou coletando mais indivíduos, eu vou sabendo cada vez mais na comunidade quais espécies são mais abundantes, menos abundantes, né? Isso vai me dando maior robustez na minha análise estatística. Então sempre olhar a curva de riqueza observada e observar qual é a minha estimativa. Nesse caso aqui também, eu ainda estou precisando, eu registrei 13 espécies aqui, tá? E o meu Jackknife está me dizendo que eu preciso coletar pelo menos mais 2 espécies. Então vou coletar. Lembrando, pode acontecer de eu coletar bastante depois e descobrir que não faltavam só 2 espécies. Eu posso me surpreender. Então é importante sempre você ter uma fase mesmo de que você começa a coletar e não importa quanto que você colete, enquanto você coleta, você continua com o mesmo número de espécies. É aí que você diz que você atingiu o patamar, tá? Dá para coletar 100% das espécies de um ambiente? É possível, mas é quase que impossível, né? Porque você tem restrições de método e etc. Mas basicamente é assim que funciona, cara. Bom, espero que eu não tenha complicado muito. E depois a gente conversa. Abraço.